Paz. Salmo de número 32 é a palavra que vamos ler nessa noite, e é nesse salmo que nós vamos estar expondo a palavra do Senhor nessa noite. Eu peço desde já que você se mantenha com sua Bíblia aberta neste salmo. Diz assim então a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselhos sobre a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. O ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Amém. Vamos orar mais uma vez? Bendito Pai, nós te damos graças pela tua palavra que foi lida e pedimos o auxílio do Espírito Santo para entendê-la e compreender o que o Senhor quer nos falar nessa noite. Obrigado, Deus, pela rica oportunidade de estarmos reunidos em teu nome para ouvir a ministração da tua palavra e te adorar na beleza da tua santidade. Agora nós te pedimos que naquilo que nos for necessário, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos console e que o Senhor nos edifique, pois é esse o propósito da tua santa profecia. É que o teu povo seja instruído pelo caminho que se deve andar. Abençoe a cada um e que cada um seja alcançado por essa graça, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem é os conselhos práticos para uma vida feliz. Esse salmo, o salmo de número 32, ele normalmente é visto juntamente com o salmo 51. São salmos de confissão e atribuídos a Davi, quando ele confessou o seu pecado, depois de ter se envolvido em adultério e em homicídio, em muitos outros pecados, obviamente, como o pecado da mentira, já que a quebra de um mandamento desencadeia a quebra dos demais. E, portanto, o Salmo 32 é esse salmo de confissão, de arrependimento, mas o Salmo 32 também é um salmo de alegria, de louvor pelo perdão alcançado. Nele, Davi confessa seu pecado, alcança o favor divino. E isso tudo acontece depois que ele sofre o peso da disciplina, o peso da mão e da ira de Deus que veio sobre ele enquanto ele tentou ocultar o seu pecado. O salmista então termina mostrando a diferença entre o ímpio e o justo. Qual a reação do justo quando ele é corrigido? E qual a reação do ímpio
quando este também se vê debaixo da disciplina do Senhor. São atitudes diferentes que nós veremos aqui. E por fim, meus irmãos, o salmista encerra esse salmo convidando os crentes a percorrerem o caminho da verdadeira felicidade. Nós vivemos numa época, e isso certamente não é um elemento exclusivo da nossa cultura e do nosso tempo. A vida toda, os homens buscaram felicidade. E essa busca pela felicidade, ela conduz o homem ao mesmo tempo pelos caminhos mais horrorosos, mais trágicos e cheios de dissabores. Porque nós julgamos, muitas vezes, que a felicidade está na riqueza, no sucesso, na fama, no conforto, nos prazeres e no bem-estar que o mundo pode nos oferecer. Julgamos que a felicidade está naquilo que o nosso coração deseja, que muitas vezes nada mais é do que a expressão de um coração caído e corrompido. E assim sendo, trilhamos os caminhos mais desastrosos, cheios de trevas, que nada mais é do que um caminho de transgressão, de oposição e de rebelião ao caminho de Deus. Mas certamente, se nós queremos conhecer o caminho da verdadeira felicidade, se nós queremos obter uma vida feliz, as Escrituras também não nos deixam sem instruções. E eu quero olhar para esse salmo e quero apresentar aqui algumas instruções que são, na realidade, conselhos para uma vida feliz. Em primeiro lugar, confie na graça de Deus. Você quer uma vida feliz? Ela não poderá ser experimentada senão por meio da graça. Não há nada mais maldito e trágico do que uma vida desprovida da graça. E, portanto, se você quer a verdadeira felicidade, confie na graça de Deus. Essa graça é melhor do que a vida. Os versos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O salmista repete no verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Amém. O salmista Davi está ciente de que todo homem é pecador e que o pecado é uma terrível ofensa que desonra a Deus. Porém, apesar disso, em vez de suplicar a Deus por perdão e misericórdia, o homem insulta a Deus, tentando alcançar o favor divino e a abolição da sua culpa por meio dos seus próprios méritos. Entenda isso. O homem pecador, o pecado rouba-lhe qualquer chance de felicidade. Mas todas as vezes que ele tenta resolver o pecado, ele busca resolver do seu jeito. Isso é uma afronta contra o Deus Todo-Poderoso. Porque não há abolição de pecado e de culpa, senão pelo sangue de Cristo. Por isso que no verso 1 o salmista está dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Como é que isso é possível? Somente pela justiça de Cristo, pelos méritos de Cristo, somente pela graça. Então o texto diz que feliz, ou seja, bem-aventurado, é o homem a quem o Senhor não atribui culpa. Meus irmãos, como é que Deus pode olhar para um culpado e ao mesmo tempo declará-lo como se ele nunca tivesse culpa nenhuma?
Isso só é possível mediante a graça. E é isso que Davi está dizendo aqui. Bem-aventurado é alguém que, não podendo resolver seus pecados, que não podendo apagar suas culpas, que não podendo se livrar do seu fardo, da sua nudez, da sua impureza, do seu estado de culpa, de sentença e de condenação. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa. E por que não? Porque a culpa dele caiu sobre Cristo. E todo aquele que se vale dos méritos de Cristo, portanto, é bem-aventurado. Os seus pecados são perdoados. Ele é reconciliado com Deus. É trazido a um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. E pode desfrutar da verdadeira felicidade, que é Deus. Deus é a razão da verdadeira felicidade. A verdade, porém, é que ninguém pode ser absolvido por meio de obras. Nossas obras são como trapo de imundícia. Trapos de imundícia são uma grande fraude, que em vez de pacificar Deus, acaba provocando sua ira 2 vezes mais. Como diz o adágio popular, o tiro sai pela culatra. É isso que acontece com todo aquele que tenta justificar a si mesmo. Ciente dessa verdade, o salmista deseja então enaltecer os benditos méritos da graça. Sem essa graça, o homem está completamente sujeito à maldição do seu pecado, conforme lhe impõe a própria lei. Bem-aventurado, então, é o homem a quem Deus perdoa suas transgressões e o reputa como justo. Não existe bem-aventurança naqueles que confiam na justiça e que provém das suas próprias obras. Só em Cristo encontramos uma justiça perfeita. Consequentemente, só em Cristo desfrutamos de uma vida feliz. Romanos capítulo 4, versículos do 5 ao 8, o apóstolo Paulo, fazendo referência do Salmo 32, ele diz o seguinte: contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. E o verso 8: bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribui pecado. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. O que Paulo está fazendo aqui nesse capítulo 4 é simplesmente enaltecer a incapacidade de nós resolvermos o problema do pecado e a graça revelada em Cristo Jesus, que perdoa os nossos pecados, apesar das nossas injustiças, porque em nós não há nenhum só mérito, mas todos os méritos estão na cruz. Ele tomou sobre si as nossas culpas, as nossas transgressões, a nossa sentença, a nossa condenação. Podemos concluir, então, que não existe felicidade para os que permanecem sem reconciliar-se com Deus. Não existe felicidade para os que se encontram debaixo do peso da mão de Deus. Como alguém poderá falar de felicidade se a vida é desprovida da graça, se não tem relacionamento com o Senhor, se os seus atos são odiosos aos olhos do Deus Santo? Como alguém poderá falar de felicidade se o seu destino é a condenação eterna? Como alguém poderá falar de felicidade por mais que tenha dinheiro, posição, status, se está reprovado diante do Deus vivo? Bom, mas o que então eles chamam de felicidade? O que esse mundo chama de felicidade nada mais é do que um ópio, um entorpecente.
não é felicidade. É um engodo, é um engano. As pessoas que vivem para alimentar os prazeres da sua carne, satisfazer as cobiças do seu coração e maquiar toda essa realidade, na realidade estão como alguém drogado, longe da realidade, totalmente alienado, destituídos da glória de Deus. Mas o que o salmista está dizendo aqui é que aqueles que confiam na graça para ser justificado, perdoado, purificado, são reconciliados com Deus e gozam de um relacionamento íntimo e pessoal, e esses são felizes, bem-aventurados. Isso o dinheiro não conquista, mas isso também ninguém tira do verdadeiro crente. Segundo lugar, o segundo conselho para uma vida feliz: rejeite o pecado. O verso 3 diz assim: enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Porque tua mão, diz o verso 4, pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotava como no calor da seca. Observe que você olha para esses dois versículos e você encontra uma descrição que Davi faz do pecado. E nessa descrição, claramente, ele demonstra por que nós deveríamos odiar o pecado. Pecado tem consequência. E nenhuma consequência é mais drástica do que o peso da mão do Todo-Poderoso. Igreja, ouça o que estou dizendo. A maior consequência do pecado não é quando, por causa do pecado, você perde o emprego. A maior consequência do pecado não é por causa do pecado você perdeu amizades. A maior consequência do pecado não é porque o seu pecado lhe trouxe prejuízo financeiro ou algum mal. A maior consequência do pecado é quando a mão de Deus pesa sobre você. Essa é a maior consequência. O que Davi está dizendo aqui, no verso 3, é que ele ocultou o pecado. Ele silenciou, ele calou, e mesmo ocultando o pecado o consumia, e ele gemia o dia todo. Quando ele tenta explicar isso no verso 4, ele diz: porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, e o meu vigor se esgotou como o calor da seca. Mesmo conhecendo os mandamentos do Senhor e desfrutando da sua comunhão desde criança, Davi se deixou seduzir pelo pecado. Ele não apenas pecou, mas continuou no pecado, seguindo um abismo depois do outro. Seu coração se endureceu e uma obstinada rebeldia tomou conta da sua vida. O pecado não é menos, meus irmãos, do que o veneno mortífero de uma serpente. E esse veneno havia contaminado a vida do salmista. E ele está à beira da morte. Por isso mesmo, de tempos em tempos, Deus precisa usar dos seus açoites a fim de subjugar nossa soberba e humilhar nossa obstinação pelo pecado. Temos muita dificuldade em compreender o valor da disciplina e dos seus muitos benefícios. A verdade, porém, é que Davi, ao sentir o peso da mão divina, pôde compreender, como disse Calvino, abre aspas, nada é mais miserável do que ser privado do favor divino, fecha aspas.
nada é mais miserável do que ser privado do favor divino. Em seguida, Davi descreve o mal do pecado não confessado como um câncer que corrói o corpo todo. Na verdade, o que o salmista deseja ressaltar é que não existe escapatória para o pecador a quem Deus decide julgar. Ninguém escapa do olhar e da mão do Todo-Poderoso. Os tormentos em sua alma, a ausência de paz, a perda de comunhão, o atrofiamento do caráter, o desfalecimento das forças, os gemidos e dores, a ausência de alívio de dia e de noite, revelam um pouco das agonias do pecado. No entanto, nada disso é para se comparar com as agonias que eternamente cairão sobre os pecadores no inferno. Davi explica tudo isso que está acontecendo com uma consciência: a mão do Senhor pesava sobre mim, o seu vigor secou, nele já não havia a seiva da videira, os tempos eram de estiagem, longe de parecer com o ramo de uma árvore plantada junto a ribeiros de água, como diz o Salmo 1. Davi se assemelhava mais com a descrição feita pelo profeta Isaías: seca-se a erva e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Na verdade, o povo é relva. Isaías 40, verso 7. Era assim que ele parecia. Não com aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas, mas como uma planta que o vento sopra, e portanto como alguém que está debaixo do juízo divino. Isso fica muito claro no Salmo 51, versos 11 e 12. A sensação do salmista é que ele está debaixo da ira de Deus e que Deus vai fulminá-lo. Se não, veja, no verso 11 ele diz: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. E ao mesmo tempo ele clama: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito obediente. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, eu não aguento mais ficar longe de ti. O meu pecado me destrói e rouba a minha alegria, a minha felicidade. Traz de volta a alegria da minha salvação, porque tenho vivido como um deserto. Traz de volta, Senhor, a seiva da videira. Traz de volta a unção do teu Espírito. Traz de volta, Senhor, a graça que só tu podes ministrar na minha alma. Terceiro lugar, priorize a piedade. Quem quer ser feliz tem que optar por um projeto de vida marcado pela piedade. Porque, meus irmãos, só há 3 opções para nós. Ouçam o que estou dizendo hoje à noite. A primeira opção é de uma vida piedosa. A segunda é de uma vida religiosa hipócrita. E a terceira é de uma vida ímpia e profana, vivendo nas tendas da impiedade. Na primeira, você é quente. Na última, você é frio. E na coluna do meio, você é morno. E o Senhor vomita. Então, só há uma opção. A opção é que você opte por uma vida piedosa. Quarta-feira eu ministrava aqui e eu dizia o seguinte: Deus não tem 2 tipos de crentes, 2 classes de crentes. O crente discípulo e o crente não discípulo. Porque se você é crente, você tem que ser discípulo de Cristo. Ele não tem 2 categorias. No céu não vai entrar 2 tipos de crentes, um que é discípulo e o outro que não é discípulo. Se é crente, é discípulo. Se não é discípulo, não é crente.
Mas presta atenção. Deus também não tem duas classes de discípulos. Um discípulo que segue a Cristo e se consagra, se dedica e trabalha. E o outro que não se consagra, não se dedica e não trabalha. Não. O discípulo é alguém que foi chamado com uma missão. E a primeira marca desse discípulo é a piedade. Ele é santo. Ele opta por uma vida santa. Porque a ele não é dada outra opção, senão imitar Jesus. Porque ele se matriculou na escola de Jesus. Ele é imitador de Cristo. E ele encarna o Evangelho de Cristo. A diferença fundamental entre o crente e o ímpio, quando ambos recebem os açoites da ira divina, é que o ímpio endurece ainda mais o coração, com insultos, rebeldia, soberba e até mesmo blasfêmias. Enquanto o crente se quebranta, confessa o seu pecado e o deixa, e busca em Deus o refúgio e o perdão para a sua alma. Os que almejam verdadeira espiritualidade farão confissão dos seus pecados de maneira sincera e retornarão ao caminho de Deus. Ao contrário dos hipócritas, que sempre procuram disfarçar suas culpas, transferindo para terceiros a responsabilidade pelos seus próprios pecados, ou que sempre agem como vítima das suas próprias culpas, o homem piedoso derrama o seu coração perante Deus sem nenhum tipo de dissimulação, reivindica para si a culpa pelo mal praticado. É como se ele dissesse: não precisa fazer o exame de DNA desse pecado, eu sou o pai, eu o gerei, eu assumo a paternidade dele. É isso que Davi está fazendo aqui. Olha o verso 5. Confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Senhor, esse pecado é meu. Fui eu quem o praticou. Eu disse, olha, não existe confissão sem um propósito determinado. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Isso faz lembrar o filho pródigo, que disse: me levantarei, voltarei para a casa do meu pai, e direi: pai, pequei contra ti. Propósito. Olha, pai, eu só saí de casa por causa do meu irmão. Não. Olha, pai, eu só saí de casa porque aqui estava muito entediado. Não, pai, eu pequei contra ti. Davi não disse: olha, Senhor, eu só adulterei porque aquela mulher me seduziu. Ele diz: confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Ou eu sou o autor do pecado, ou eu não posso confessá-lo. Mas se eu sou o autor dele, ninguém pode confessá-lo por mim. O verso 6, ele diz assim: todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar. Em tempo de poder encontrar. Ao imputar seu pecado à sua própria alma, Davi descartou qualquer possibilidade de justificar a si mesmo. Ao proceder assim, ele se apresenta perante Deus e perante o trono da graça, completamente desprovido de justiça própria, tendo um coração contrito e quebrantado. Ele confessa seu pecado e busca de Deus a reconciliação. No Salmo 51, os versos 4 e 7, isso fica muito notório. Isso é muito notório. Ele diz assim: pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso,
tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Senhor, o Senhor está certo em me julgar. Olha a diferença do ímpio. Eu merecia a tua condenação, porque eu pequei, e o meu pecado, antes de ser contra A ou B, foi contra ti, porque eu quebrei os teus mandamentos, e ninguém é mais santo do que tu, logo a ninguém mais eu posso ofender do que a ti. No verso 7 ele diz, do Salmo 51 ainda: purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Observe, ele confia na graça. Ele sabe que esse mal é irremediável do ponto de vista humano, mas ele sabe que não há pecado que não possa ser perdoado, e não há pecado qual o sangue de Jesus não possa cobrir. Meus irmãos, nós precisamos atentar para a necessidade da urgência. Devemos buscar o Senhor a tempo de poder achá-lo. Veja o que ele diz no verso seguinte, nesse verso 6: assim todo homem piedoso te fará súplica em tempo de poder achar. Isso se encaixa perfeitamente com o que Isaías diz em Isaías 55, verso 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Eu presumo que muitas vezes nós ocultamos o pecado por tanto tempo, que ele cria tantas raízes, que ele finalmente domina sobre nós, e nós perecemos diante dele. Veja que promessa bendita vem logo em seguida, ainda na segunda parte do verso B: quando as muitas águas transbordarem, elas não te atingirão. Mesmo que estejamos diante de um dilúvio de adversidades, crises, e até mesmo que os poderes da morte nos cerquem, o Senhor promete que não seremos tragados. Isso não significa que o crente está imune ao sofrimento, que o crente não passa por tribulações, mas significa que nenhuma tribulação, ou mesmo a morte, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Significa que você nunca estará desprovido da graça para passar diante das tempestades. Mesmo que as muitas águas transbordem, você não será tragado. O verso 7 diz: tu és o meu esconderijo, me preservas da angústia, tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Aqui está a razão, porque o justo, o crente, passa pelas adversidades e ele não tropeça, porque de fato a promessa é que o Senhor é o esconderijo dele, o Senhor mesmo cerca e o Senhor mesmo guarda. Quarto lugar, quarto conselho: seja humilde de coração. Olha os versos 8 e 9. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselhos sobre a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. Igreja do Senhor, a pergunta aqui é o seguinte: nós somos crentes submissos que atentamos para a instrução do Senhor? Nós ouvimos o ensino do Senhor? Quando a palavra é pregada, nós guardamos a palavra no coração para não pecar contra ti? Nós meditamos na lei do Senhor de dia e de noite e aplicamos às nossas vidas? Nós entendemos que amar a Deus é guardar os seus mandamentos? Nós tememos a Deus de tal forma que não admitimos pecar contra Ele?
O verso 8 está dizendo: eu vou te instruir, eu vou te ensinar no caminho que deve andar. Isso aqui é o que Deus se propõe a fazer conosco diariamente. Mas isso aqui também é o que Davi está dizendo: eu passei por tudo isso, eu sei o que é o pecado. O Senhor perdoou o meu pecado, me restaurou. Eu vou viver o resto da minha vida para instruir as pessoas, dizer para elas: o pecado não vale a pena. Agora, a você compete uma escolha diária. Você quer ser um discípulo de Cristo que ouve a sua palavra, se prostra diante dos mandamentos, guarda os conselhos do Senhor no seu coração, ou quer ser como a mula e o cavalo? Sem entendimento, bruto, insubmisso, desgovernado. O que é que você quer ser? Não tem entendimento. Cuja boca precisa de cabresto e freio. Eu estava andando lá no sertão do Rio Grande do Norte com o meu irmão aqui, Leonardo, e nós passamos por um roçado que só tinha ovelhas, e depois passamos por outro que só tinha bode. E ele me fez uma pergunta: e por que que os bodes usam uma canga no pescoço? Eu disse: eu vou lhe explicar. Bode é insubmisso, trapaceiro e ladrão. Então o que é que o bode faz? Ele arromba a cerca, passa entre os arames farpados e invade a propriedade alheia e vai roubar o que não é seu. O dono responde pelo bode. Precisa colocar esse mecanismo, porque isso aí impede que ele passe em espaços menores. Eu disse: é exatamente por isso que meu pai, ele era muito responsável, muito cuidadoso com a sua criação, não causar dano no cercado vizinho. Ele a vida toda se recusou em criar bode. Ele só criava ovelhas. Então, o cavalo e a mula é que nem o bode. O cavalo precisa de cabresto, precisa de uma brídea, precisa de um controle, porque ele não se submete por livre e espontânea vontade. Mas os discípulos de Cristo amam a instrução, amam o ensino do Senhor, não precisam de cabresto. São servos voluntários do Deus vivo. Mas, meus irmãos, o fato é que isso requer humildade. Um coração soberbo jamais se submete. Jamais se submete. A resistência, a arrogância, o orgulho impede que vejamos os nossos próprios pecados. Impede que abramos mão de um projeto de vida para submeter-se ao estilo de vida proposto nas Escrituras. Quinto lugar, quinto e último, aprenda o segredo do contentamento. Você quer ser feliz? O quinto conselho é esse: aprenda o segredo do contentamento. Olha o verso 10. O ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. Ó justos, cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Olha o que é que o salmista propõe aqui como um caminho de felicidade. Ele diz: olha para o ímpio. O ímpio busca a felicidade, mas só tem aflições. O projeto de vida do ímpio é a felicidade. Aliás, preste atenção. Felicidade não é o fim da nossa existência. Quem busca a felicidade
nunca é feliz. Quem busca Deus tem a felicidade. Quem busca a felicidade nunca vai achá-la. Quem busca Deus achou a felicidade. E ele diz isso claramente aqui, ó: os ímpios têm muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Ou seja, quem confia no Senhor está debaixo do favor divino, da graça divina, da misericórdia de Deus. O verso 11 diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. Em outras palavras, o texto está dizendo: o Senhor é o contentamento da tua alma. Aprenda a encontrar satisfação em Deus. Você saiu de casa, veio cultuar aqui hoje à noite. Se você adorou a Deus de todo o coração, se você está com o coração aberto para essa palavra, você não voltará para casa com necessidade alguma. A tua alma estará satisfeita em Deus. Caso contrário, o vácuo religioso vai levar você a sair daqui e a buscar o pecado. E isso aqui não vai ter nenhum sentido para você. Apenas o tornará culpado. Mas, meus irmãos, quando a gente vai para Filipenses capítulo 4, versos 11, 12, o apóstolo Paulo está dizendo: não digo isso por causa de alguma necessidade, mas já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar necessidades e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. E o verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo está preso, passando por privações, diante de dificuldades e adversidades terríveis. Sua vida está sob ameaça de morte. Mas ele diz: eu aprendi o segredo do contentamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei passar fome e sei estar em fartura. Eu sei ser honrado e também ser humilhado. Não importa qual seja a circunstância, a minha satisfação, a suficiência da minha alma está no Senhor. Ele é o meu tesouro na terra dos viventes. Ele é o meu quinhão maior. Eu quero concluir apenas reprisando esses tópicos e dizendo o seguinte: você de fato quer ser feliz? Primeiro, aprenda a depender da graça. Concluímos aqui, meus irmãos, que a nossa felicidade depende do favor divino e não da força do nosso braço. Nós não podemos produzir satisfação para a nossa alma, senão entorpecê-la, aliená-la, adoecê-la ainda mais. Também a nossa felicidade não depende das bênçãos materiais, das riquezas desse mundo, mas depende das bênçãos espirituais. E você deve lembrar-se que Cristo já te abençoou com toda sorte de bênção nos lugares espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Logo, é nele que você tem que confiar. É no favor dele. Ele é uma fonte inesgotável. Ele não é uma cisterna rota. Ele é uma fonte de água viva. Nele a tua alma é saciada. E nele há a verdadeira felicidade. Segundo, rejeita o pecado. Isso significa preservar o caráter, manter a integridade moral, cultivar um coração puro, viver de maneira digna. Diga não ao pecado, lute por uma vida santa, use os meios de graça e cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Terceiro, priorize um viver piedoso. Lembre-se, se você quer ser feliz, a antítese contra todos os males é a piedade. O que estou dizendo? Quando nós não somos piedosos,
Um copo d'água se transforma num tsunami. Mas a piedade passa pelo tsunami como se fosse um copo d'água. Eu estava me lembrando esses dias de uma situação que aconteceu comigo por volta do ano 2000. Eu estava com um problema na visão que foi diagnosticado, toxoplasmose, uma doença que teoricamente se pega com vírus de gatos e etc. E eu me lembro que era um sábado, aniversário da UAC aqui, e eu estava quase sem conseguir enxergar. E no outro dia de manhã, domingo de manhã, eu amanheci pior. E eu digo, acho que eu não vou conseguir voltar à noite para pregar. E à tarde eu fui no hospital português. E julgando que eu iria na emergência, passaria um colírio e eu voltaria bom. Quando eu fui examinado, a doutora disse, você não pode sair daqui. Você tem uma cicatriz, possivelmente afetou a retina do olho. Você deve se submeter a uma cirurgia, mas eu devo dizer que isso não vai resolver seu problema. Foi assim, catastrófica, tsunâmica. Aí ela disse, naquela época tinha que ter um calção para poder autorizar o internamento. Minha esposa estava comigo, voltou para casa para pegar um cheque, para ir para o hospital, para eu poder receber o internamento. Enquanto isso, ela colocou um tampão no meu olho, principalmente no caso mais grave, que era o olho direito, e eu fiquei sentado na recepção do hospital. E daqui a pouco aquela médica passou, voltou, e eu sentado ali. Aí ela se aproximou de mim e disse, espera aí, quem é você? O que é que você faz? Porque eu disse para você que você estava perdendo a visão e você está aí todo tranquilo. Aquilo incomodou aquela mulher. Então, quando eu disse que eu era, né, e de onde eu vim, para onde eu ia, ela ficou, Mas olha, o que eu estava pensando ali? Eu disse, Deus, a única coisa que eu sei é pregar, e eu quero continuar pregando. E se eu perder a visão, como é que eu vou examinar as Escrituras? Aí eu me lembrei que naquela época já tinha um Novo Testamento gravado com a voz de Cid Moreira. O velho ainda não tinha, mas estavam gravando, era a notícia que tinha. Não tinha muitas essas coisas de Bíblia online, eu pelo menos não tinha conhecimento que já existia. E aí o que acontece? Eu disse, já sei o que eu vou fazer. Eu passo o dia ouvindo a Bíblia, preparo meu sermão na minha mente e vou pregar. Ou seja, eu acho que quando o tsunami vem, você escapou, você tem que pensar agora como é que você vai caminhar. E se você não escapar, você vai estar na glória com o Pai Celeste. Então, a piedade, a segurança em Deus, a certeza de que Ele perdoou os teus pecados e de que você é nova criatura, seu nome está escrito no livro da vida, a esperança que você tem é eterna. Essa piedade, centrada nessas verdades, ela te ajuda a passar pelas adversidades, sim. Amém? Às vezes as pessoas dizem, mas você é muito tranquilo. Não, eu queria ser mais tranquilo. Eu nem sempre sou. Mas uma coisa eu aprendi, gente, é que todas as coisas que acontecem comigo cooperam para o meu bem. Mas isso não é só comigo, é com qualquer um que foi escolhido por Deus. Quarto, seja humilde de coração. Eu estou certo que uma das coisas mais difíceis da gente cultivar é a virtude da humildade. E não podemos fazer isso se não for aprendendo de Cristo. Foi Ele que nos disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, a gente possui um coração tão traiçoeiro que a gente se orgulha daquilo que simplesmente é um dever nosso. A gente se orgulha porque acha que é mais santo do que o outro.
se orgulha porque acha que sabe mais do que o outro. Se orgulha e acha que pode julgar o outro. Um pecador miserável, alcançado exclusivamente pela graça de Deus, acha que tem o direito de mandar o outro para o inferno. Tenhamos muito cuidado. O salmista diz assim: eu passei por tudo isso, agora eu vou instruir os outros no caminho que devem andar. Ele não diz: eu vou julgar, eu vou sentenciar, eu vou condenar o outro. Ele diz: eu vou ajudar o meu próximo. Use o conhecimento que Deus está te dando, as oportunidades que Deus está te dando para abençoar vidas, para transmitir amor, graça, misericórdia, porque foi isso que Jesus veio fazer. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E finalmente, alegre-se em Deus. A nossa alegria está no Senhor. No Senhor que criou os céus e a terra. Ele é a alegria da minha alma. Ele é a alegria do meu coração. Eu não sei como é que um crente pode entrar por aquelas portas, sair sem jubilar na presença do Senhor, sem adorá-lo, sendo dominado muitas vezes pelo sono, pela distração. Quando você entrar por ali, lembre-se, você veio para adorar aquele que é a tua alegria, o teu gozo, o sentido da tua existência, a tua esperança eterna. A Ele nós tributaremos por toda a eternidade a honra, a glória e o louvor. O Salmo 32 é um salmo de confissão. Confissão sincera é a atitude de um homem e de uma mulher piedosa. Portanto, façamos isso e seremos bem-aventurados. Que Deus abençoe